então, queridos, dando sequência ao nosso estudo da parábola das virgens. Então, primeiro a gente viu a importância de nós estarmos cheios do Espírito e através dessa unção, dessa vida regada, banhada a esse óleo do Espírito, a comunhão com Deus, ao discernimento do que Deus está fazendo em nossas vidas, nós vamos então ver a importância de nós desenvolvermos os nossos dons, de nós estarmos trabalhando no reino, servindo a sociedade, servindo a nossa nação, servindo a nossa cidade. Então, assim, através dessa unção, nós discernimos a vida de Deus em nós e nós vamos discernir quais dons e talentos Deus nos proporcionou, Deus nos deu para nós servirmos a igreja e a sociedade. Então, o que é o cerne, da parábola dos talentos? A parábola das 10 virgens nos revelou a necessidade de atuação, de atenção ao caráter interno, daquilo que só eu e o Senhor sabemos, daquilo que só eu e Deus no meu quarto em secreto, na minha vida de oração, vou ter esse tempo com Ele. Já a parábola dos talentos, ela nos mostra a necessidade da prática externa. Ou seja, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E eu faço aquilo que também a minha mente, pelo Espírito, me encheu, me designou, me vocacionou, me chamou, me qualificou. Então, essa parábola dos talentos, ela é muito interessante, queridos, porque o que ela pede do povo de Deus é o uso fiel que nós deveríamos fazer dos dons espirituais e das oportunidades de servirmos a Ele e ao reino de Deus. Quais que são assim, os personagens dessa parábola? O Senhor rico, a quem os servos se referiam como Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Depois vocês vão ler em casa, que é o capítulo 25 todo. A gente não tem em Mateus, nós não temos esse tempo aqui. A viagem para um país distante refere-se à sua partida para o céu após a sua ascensão. Os servos são as pessoas nascidas de novo, que somos nós. Os talentos são os dons que Jesus recebeu para os seus servos e lhes entregou. Os elogios que o Senhor faz aos seus servos ao retornar são os galardões, os prêmios que se pode esperar do julgamento de Cristo, quando as nossas obras a seu serviço serão recompensadas. Então, naquela época, queridos, um talento monetariamente representava em torno de $1.000. Vamos fazer aqui uma comparação, não sei se cabe, mas imagine que eu recebi um talento e se refere a R$100.000. Outro recebeu 200 mil, outro recebeu 4, 5 e aí por diante. É como se aquele servo recebesse aqueles R$100.000 e enterrasse aquele dinheiro. E não multiplicasse, não negociasse, não fizesse aquilo que o Senhor deixou de responsabilidade, que era multiplicar esse talento. Só que no nosso caso, queridos, não é o dinheiro. Deus está querendo trazer para nós esses dons que nós recebemos. Então, tem pessoas que recebem 1, tem pessoas que recebem 2, tem pessoas que recebem 5. E o Espírito Santo, ele reparte os dons a cada um como lhe apraz. Então, não é nossa responsabilidade, nós não escolhemos, é o Senhor que dá a cada um de nós esses dons. Nesse sentido, queridos, não há por que nós termos inveja uns dos outros. E qual que é a tragédia revelada nessa parábola, queridos? É que o homem que tinha apenas um talento, que esse dom que o Senhor deu para ele não negociou e não multiplicou. Ele simplesmente não fez nada com aquele talento. E aí o que aconteceu? Deus, na sua graça, Ele vai nos julgar e a Bíblia fala, que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Essa parábola testifica com os ensinamentos dos apóstolos. E este servo, o que ele representa nessa parábola?
ele representa muitos cristãos formais de hoje, os quais têm todos os privilégios externos do Evangelho, mas nunca pensam em usar e aumentar suas oportunidades de compartilhar esses privilégios com outras pessoas. Então ele acha que aquele dom é só para ele, é só para o bem-estar dele. E ele não entende que isso tem que ser multiplicado, que isso tem que ser um serviço ao reino, um serviço aos santos. Então, o que aconteceu, queridos? O primeiro e o segundo servos relataram orgulhosamente o seu sucesso nos negócios e devolveu ao mestre o dobro do que lhes pertencia. Ambos receberam a promessa e Jesus disse: entra no gozo do seu Senhor. Sobre o muitos colocarei. O servo mau foi retirado, e foi retirado dele até o que ele possuía. Então, qual que é, de fato, queridos, a lição que essa parábola quer nos trazer? É que esses dons, queridos, eles não são nossos, eles não são para nós, eles são nos dados exclusivamente para o serviço do reino. E nós devemos então estar atentos se nós estamos dando esse serviço ao Senhor, se nós estamos contribuindo com o crescimento do Evangelho. Que Deus possa abençoar, né? Juntando com a parábola das virgens, é esse enchimento individual que vai fazer com que você tenha esse discernimento, e esse prazer, e essa unção, e essa capacidade, e esse fogo ardendo para que os seus dons sejam distribuídos entre os santos. E não somente os santos, mas também a sociedade, que a sociedade também vai experimentar esses dons maravilhosos que estão sobre nós. Então, que Deus o abençoe, que você tenha uma manhã maravilhosa, um dia aí cheio da graça do Senhor. Amém?